Bom dia, gente. Paz seja convosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Rapidinho, fazer um videozinho para nós não ficarmos sem vídeo hoje, né? Eu botei assim, escrevi aqui assim: quem são os iluminados segundo o capítulo 22 de Atos, do versículo 8? Botei assim: são os que são luz no mundo para iluminar. Não se afirmam, pessoas assim não se afirmam em pernas da carne, né? Carnal, que questiona por prazer, né? Mas tem falta de conhecimento. O iluminado não veio para perder tempo em desconstruir, né? Desconstruir simplesmente, né? Mas ele veio para construir, né? Construir novas ideias, do qual não são novas, é o Evangelho de Deus. O iluminado não veio para perder tempo em desconstruir ideias, né? Costumes, tradição romanas, né? Judaizantes. Não veio para complicar. Veio para iluminar, para compartilhar, para crescer na graça e no conhecimento do culto racional. Não em soberbas, né? Mas crescer no culto racional. Aquele culto, né? Não de portas fechadas, mas aquele culto da alma, de todos os dias, de todas as horas, em qualquer lugar, né? Aquele que entra para o secreto, como Jesus disse, entra para o seu secreto, né? Horas a mim, vinde a mim, né? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para crescer o culto racional, né? Que é a boa e perfeita vontade de Deus, né? Que é eficaz, né? Não é mais nem menos, né? Sem crescimento e sem subtração, né? Nem mais nem menos, eficaz, nem sem acréscimo, né? Sem soberba, sem vaidade, sem subtração, né? Do reino, é verdade? Do reino da graça que transforma, porque este reino da graça, né? Da cruz, do amor da cruz, né? Porque o fim da lei, o fim dos mandamentos, o fim de tudo, da nova aliança, o começo da nova aliança foi na cruz, né? Jesus falou, será que as pessoas estão desapercebidas? Jesus falou, está consumado. Então, nesse reino da graça, o reino que transforma mentes, né? Transforma mentes, né? Romanos 12, é um culto de transformação. Onde não há transformação, não é culto racional, verdade? Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Então, o culto racional, né? Que é o reino de Deus, do reino espiritual, né? O reino espiritual que tem esse poder de influenciar, né? A transformação, transforma mentes e chama à existência coisas que não são como se já se fosse, né? Hebreus 11:1. E não é assim? Nós não estamos vendo, então é o reino espiritual, né? Não é este reino que precisamos ver para crer, né? Como Tomé, que precisamos ver ali a toalhinha, o olhinho, o isso ou aquilo. Não é nada concreto. O reino de Deus, ele é espiritual. O poder de Deus é espiritual. Então, chama a existência coisas que não são como se já se fosse. E isto é o dom da fé, né? O dom do haja, né? O dom do haja que está dentro de nós. O iluminado não se ensoberbece, né? Porque sabe que este dom, né? Esse dom não vem dos humanos, não é verdade? Então, os iluminados não se ensoberbece, não é arrogante, não odeia, né?
só exclui da sua vida o que não acrescenta, o que não edifica, o que não abençoa, não é verdade? Então, por que não descemos ou subimos da além do muro? Né? Porque muitos estão em cima do muro, falam que estão na graça, que compreendem a aliança eterna, mas vivem lá no pacto antigo, né? Com rudimentos, regras, mandamentos, não é verdade? Né? E na aliança da graça não há mandamentos, não é verdade? Não há regras, não há rudimentos, né? Pagão. Então, por que não descemos? Ou então subimos? Porque não podemos ser nem frio nem quente, está escrito lá em Apocalipse, né? Para não fazermos parte da indignação de Yahweh. Então, ou somos participantes da lei, das obras, né, e mandamentos, do qual Jesus veio cumprir, né, e consumar, ou Jesus não cumpriu, ou Jesus não consumou. Né? Então, somos participantes das obras de mandamentos, do qual Jesus veio cumprir, consumar, pela graça sois salvo. Não foi assim a palavra, não é assim? Efésios 2:8. Pela graça, não é pelas obras, não é por sacrifício, por costume, por ritual, por mandamento, por obediência, não. Pela graça sois salvo mediante o dom da fé que está em vós, mas que é dom o quê? De Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Se é pela fé, já não é por obediência a mandamentos, obras, regras. Pois o fim da lei é Cristo, né? Está lá em Romanos 10:4. Não vai ser, já é, né? Não vai ser, já é. Então, o dom da fé não é de humanos. É um dom que está dentro de nós, mas que é de Yahweh. Pois o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, o fim da lei não vai ser, porque parece que não ouvem lei, mas não ouvem o que estão lendo, não entende, né? Como Israel, né? Como está escrito lá em Oséias 4, ali no versículo 1 e 2, não tem mesmo conhecimento de Deus. Botar no livro também do Atos, né? 17, lá também, né? É um Deus desconhecido, adora um Deus que é desconhecido, realmente não conhecem. Então falam por costumes, porque aprendem maquinalmente, né? Como está em Isaías 29:13, aprendem maquinalmente uns com os outros, simplesmente. Gálatas 3. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, é maiúsculo, Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras, por mandamentos, costumes, tradição, né? Pelas obras da lei, ou é pela pregação da fé? Se inscreva, deixe seu like. Veja bem, Romanos 1, o assunto da epístola, da carta, né, é a justiça pela fé em Jesus Cristo. A fé não é em nada concreto, nem lencinho, nem olhinho, nem isso, nem aquilo outro, né? Cada um tem a sua fé onde que quiser, mas só estou aqui lendo a Bíblia. O assunto da epístola, a justiça pela fé, o quê? Em Jesus Cristo. Né? A fé no amor da cruz, né? O amor pós-cruz. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para o quê? A salvação da mente, né? A salvação de todo aquele que crê. Primeiro que do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, né, se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo que viverá por obras,
Viverá por isso, por aquilo, por obediência a isso, por subir ao morro, por ir à montanha, por campanha. Não, o justo viverá por fé. Quem é o justo? Justificado, pois, né? Romanos 5, justificado, pois, mediante o que? A fé. Né? Não é porque você fez isso, por aquilo, porque tem que fazer isso, porque tem que ir ali, porque tem que... Não. Pela fé, temos paz com Deus, por meio que de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não está falando que se você não cumprir isso, cumprir aquilo, você vai desagradar a Deus. É a fé que agrada ou desagrada. Por intermédio de quem o que obtivemos igualmente acesso pela fé, né? Lembrando que a palavra aqui está justificando quem? Os judeus, né? Pela fé, porque eles não creem até hoje, né? Mas naquela época eles não criam no Messias, não criam no Filho de Deus. Então eles foram justificados, né? Porque eles viviam ali o pacto da lei. Então, como ali estava a transição para o pacto da graça, né? Pela fé. Porque o reino de Deus é espiritual, né? Deus é espírito. Então, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, né? Pela fé. Porque os judaizantes, né, eram concretos, tinham que ver para crer, não é verdade? Mas é pela fé, Hebreus 11:1, a gente não está vendo, mas nós cremos, né? A esta graça, tá vendo? Esta graça na qual estamos firmes. Você realmente está firmes na aliança da graça? Presta atenção, hein? E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui, nesta época que foi escrito, eles estavam o quê? Esperança, mas nós não, nós já vivemos no reino de Deus, nós não temos mais esperança, para nós está consumado. E não somente isto, mas também nos gloriemos, né, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Esperança, a perseverança e experiência, e a experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, né? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É derramado pelo quê? Pela campanha aqui, porque você fez isso, por causa daquilo outro? Não. Pelo Espírito Santo que nos foi o que? Outorgado. Porque Cristo, né? Não é nenhuma isso, aquilo, outro, lugar aqui, aqui, outro. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, está falando aqui dos judeus, né? Fracos quer dizer sem entendimento. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembro que está falando aqui dos judeus, né? Quem eram pecadores? Quem vivia no pacto da lei. Nós não. Nós não nascemos no pacto da lei. Verdade? Nós somos pós-cruz. Nascemos já no reino da aliança eterna da graça de Deus. Porventura ignoras, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, né? O homem quer dizer a humanidade, toda a sua vida, né? O homem toda a sua vida? Não, é uma pergunta, né? É uma pergunta. Então, é toda a sua vida? Não. Ora, a mulher casada está ligada pela lei, né, ao marido enquanto ele está vivo, né? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então aqui estamos falando de quê? Se o fim da lei é Cristo, né? Ninguém aqui, né, está casado mais pelos rudimentos do que da lei, mas sim pela graça, Cristo.
nenhuma condenação, o penhor, né, o penhor do Espírito, né? Porque Cristo, ele me pagou, ele não pagou o preço de sangue, né? Se ele pagou, tá pago, nenhuma condenação, não deixe que falam que você é isso, que você é pecador, que você é entendeu? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqui está falando, né? Os judeus que realmente creram, né? Que não ficaram em cima do muro, mas que creram. Nenhuma condenação mais há. Por quê? Porque é graça sobre graça, né? Não tem que pagar mais nada. Jesus pagou, a gente não tem que ajudar Jesus, né? Porque a lei do Espírito, ou é maiúscula, Espírito da vida em Cristo, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Menino, judeu, te livrou, está livrado, menino. Porque na esperança que fomos salvos, não vamos ser, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não que vemos, com paciência o aguardamos. O homem, entendeu, tem mania de querer ajudar Deus. Então, se nós ficarmos ajudando Deus, quando ele é soberano, quem é que está no controle? Quem está conduzindo em triunfo? Quem? A intercessão do Espírito, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como convém, não é verdade? A gente só sabia pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Porque nós temos é que agradecer, né? Porque tudo já está no ar, já existe. Então temos que ser grato e aí, então sim, vem a existência, coisas que não se vê, né? Mas que existe. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, e que ele intercede o quê? Pelos santos, né? Pelos separados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, né, que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém?